Fala, tropa, tô na área para trazer para vocês aqui a análise do Copa América, tá? 2024, da fase dos playoffs, tá? Então fica até o final do vídeo porque eu vou comentar cada jogo, Argentina e Equador, o Venezuela contra o Canadá, a Colômbia contra o Panamá e também o Uruguai contra o Brasil. Esse super jogo, o jogo mais esperado dessas quartas de finais da Copa América, tá? E além disso, obviamente também eu vou estar trazendo aqui os meus palpites, tá? As minhas apostas em cada um dos jogos, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou buscar, para que você tenha também uma excelente assertividade durante as suas apostas, tá? Então fica até o final do vídeo que no final eu vou te dar a minha aposta aqui, a minha recomendação em cada um desses jogos, beleza? Lembrando que já me segue aqui no YouTube, beleza? Porque aqui no YouTube você vai ter acesso a duas coisas. Primeiro, a muitas análises e dicas diariamente, tá? Então hoje eu estou liberando as análises da Copa América, mas eu vou estar liberando também as análises da Euro, né? Então você também vai ter acesso às quartas de finais da Euro, as apostas que eu vou estar fazendo. Então já se inscreve aqui e liga a notificação do YouTube. Outra coisa também que você vai ter acesso vai ser a revolução do apostador, tá? Para você que tem banca baixa, para você que não consegue lucrar de forma consistente, é interessante demais que você esteja na revolução do apostador. Depois da revolução do apostador, se você não conseguir lucrar, escuta bem o que eu vou te dizer aqui, ó. Escuta muito bem. Deixa eu ajeitar até aqui a câmera, pronto. Escuta muito bem. Se depois da revolução do apostador você não conseguir lucrar, cara, eu digo para você, eu deixo você desistir, sabe? Você pode desistir de fato. Porque aí realmente tem alguma coisa que com você, com o mercado. Porque na Revolução do Apostador, eu vou te entregar tudo que você precisa para que você possa lucrar. Então, estratégias, eu vou te ensinar, vou te mostrar como ter uma estratégia, vou te mostrar as minhas estratégias. Gestão de banca, eu vou te mostrar como você ter uma gestão eficaz de acordo com a sua banca. Eu sei que a maioria de vocês tem uma banca baixa. Controle emocional, né? Tentar recuperar, você perder a cabeça, não saber analisar os times corretamente porque seu emocional influencia muito. Eu vou te dar as técnicas que eu utilizo para poder manter o emocional firme, né, e tomar boas decisões mesmo nos momentos complicados. Então assim, eu vou te dar tudo o que você precisa realmente para que você possa lucrar. Depois disso, se você não conseguir lucrar, realmente eu digo para você, cara, pode desistir que esse mercado não é para você e tudo bem, tá? Você vai ser melhor em outra coisa. Mas isso só depois da Revolução do Apostador. Eu vou deixar aqui embaixo o link do WhatsApp da Revolução do Apostador, onde você vai ser notificado de tudo. E eu vou deixar também o lembrete da live que eu vou fazer no dia 9 de julho, às 19h57. É o único espaço que eu peço para você reservar da sua agenda, tá? É esse espaço para que você tenha acesso a essa live, beleza? Que vai mudar completamente. Sem mais delongas, vamos partir aqui para as nossas análises, tá? E eu vou começar com o primeiro jogo, o jogo desse dia 4, né, às 22 horas, que é Argentina e Equador, tá? Só para a gente olhar um pouco do que foi a Argentina e do que foi o Equador até aqui nessa Copa América, tá? Vamos lá, vamos dar uma observada. A Argentina, nos seus 3 jogos que fez no grupo, né, pegou até um grupo relativamente tranquilo, venceu os 3 jogos, venceu o Canadá por 2-0, venceu o Chile por 1-0, um jogo onde a Argentina realmente amassou e a Argentina tem feito isso com seus adversários, né? Você perceba que a Argentina, eles não conseguem vencer com a grande margem de gols, mas eles conseguem vencer os seus jogos com autoridade, é uma característica da Argentina. Por quê? O que é que essa força da Argentina? É uma defesa muito sólida, muito forte, é tanto que se a gente pegar os últimos jogos, né, aqui da Copa América, os 3 jogos, eles não sofreram gols, então é uma defesa realmente muito forte. Eles são um time que costuma jogar com a bola, então eles têm a bola, eles não dão a bola para o adversário, né? Dificilmente eles arriscam a jogada, tentam arriscar a jogada com muito ímpeto, a não seja que esteja perdendo o jogo. Isso geralmente não tem acontecido. Então eles ficam naquele jogo cadenciado e sempre jogando no campo adversário. Como não perde a bola, pressiona a saída de bola para recuperar logo. Então a posse de bola da Argentina em seus jogos geralmente são maiores, né? E é um time que gera muitas oportunidades e não dando oportunidades para o adversário justamente por ter a posse de bola. Então venceu o Chile por 1-0, apesar desse 1-0 ser um placar muito magro, a Argentina simplesmente amassou o Chile, tá? E o outro jogo que eles venceram agora foi contra o Peru, já com o time todo reserva, a Argentina praticamente, eles venceram por 2-0 a equipe do Peru. Acabou se classificando nesse grupo a Argentina e a equipe do Canadá em segundo, tá? Mas a Argentina com 100% de aproveitamento, com 5 gols marcados e nenhum gol sofrido.
a melhor seleção, o atual campeão da Copa América, atual campeão da Copa do Mundo, e a melhor seleção ao lado do Uruguai para mim aí, que fizeram uma excelente fase de grupo com 100% de aproveitamento, tá? Já o Equador, ele perdeu o primeiro jogo contra a Venezuela, né, por 2-1. Foi um jogo onde o Equador teve uma expulsão logo no início do confronto e por isso acabou perdendo esse jogo, mas o Equador era favorito nesse confronto. Eles venceram a Jamaica por 3-1, nada demais aí, a Jamaica é um time muito fraco, e acabou empatando com o México. Era um jogo que eles precisavam somente realmente do empate, tá? Então o Equador fez uma fase de grupos aí não convincente, né? Um dos jogos foi um jogo onde ele teve uma expulsão logo de cara, isso acabou prejudicando. Só que agora vai pegar uma madeira grande, né? Vai pegar a Argentina. Nos últimos confrontos entre eles, né, de 2020 para cá, a Argentina venceu 4 jogos e acabou perdendo, empatando apenas um. Não perdeu nenhum jogo a Argentina. Os últimos jogos a Argentina ganhou de 1-0. E foi aquele 1-0, quando eu disse para vocês, a Argentina não é uma equipe que geralmente costuma golear, mas é uma equipe que tem a posse de bola, neutraliza o adversário, gera um jogo muito grande e na maioria das vezes consegue vencer, mesmo com um placar magro, mas consegue vencer, né? É só a gente olhar o retrospecto da Argentina, é realmente absurdo, né? A única derrota da Argentina nos últimos jogos foi contra o Uruguai, que está voando, né? Mas o resto é tudo vitória e um time que toma pouquíssimos gols, tá? Pouquíssimos gols. Essa é a Argentina. Beleza? Alguns números aqui para vocês em relação à Argentina, né? 100% de vitórias, marcou primeiro em 80% dos jogos, não sofreu gols em 80% dos jogos, e a equipe do Equador, pelo contrário, tem uma margem de gols aí, uma defesa mais sofrível. O que é que eu gosto de atuar nesse jogo? Eu gosto de alguns mercados. O primeiro mercado, obviamente, é a vitória da Argentina, né? Você pode estar pegando essa vitória da Argentina aqui, agora no pré-jogo, ou você pode, né, tá esperando no ao vivo. Eu gosto de esperar no ao vivo para pegar uma vitória seca da Argentina. Ou, se não, eu gosto de utilizar um handicap menos 0,75, onde a Argentina vencendo, isso para poder aumentar um pouco a odds, né? A Argentina vencendo por um gol, você tem aí, a Argentina vencendo por um gol, você tem, deixa só, porque aqui não tá aparecendo, apareceu aqui agora. A Argentina vencendo por um gol, você tem ganha metade da aposta, tá? Vitória. E vencendo por 2 gols, você tem green. Então, eu não gosto de atuar no mercado de gols, eu gosto de atuar na vitória da Argentina, beleza? É um mercado que eu recomendo para vocês aqui, vitória da Argentina. Gosto da opção também da Argentina ter mais finalizações no jogo, eu gosto muito disso, para mim é uma excelente opção. Eu gosto da opção do Equador tomar pelo menos um cartão, tá? Também é uma boa opção, isso para poder elevar a odds mesmo. Ou simplesmente uma vitória simples da Argentina, né? Esperar no ao vivo chegar aqui pelo menos uma odds 1,55 para você estar fazendo essa aposta, beleza? Essa é a minha análise para vocês em relação à Argentina. Partindo agora para o próximo análise, eu vou falar aqui sobre Venezuela e Canadá. Olhando aqui um pouco sobre Venezuela e Canadá, para mim eu vejo um jogo muito equilibrado mesmo, tá? Venezuela venceu o jogo contra o Equador, tá? Venceu o jogo contra o México e venceu o jogo contra a Jamaica. O Equador, o Venezuela simplesmente surpreendeu dentro do grupo, terminou em primeiro colocado, venceu os 3 jogos, né? Impressionante mesmo, porque a gente não via a Venezuela como favorito, né? Para mim o favorito era Equador e depois o México, mas a Venezuela com autoridade acabou vencendo os jogos. Vai enfrentar o Canadá, que perdeu para a Argentina por 2-0, mas venceu o Peru por 1-0 e acabou empatando contra o Chile, que era a única coisa que precisava para garantir a classificação, era um empate contra o Chile, né? Então eles foram lá e venceram. A gente não tem confronto recente para poder apostar, mas eu vejo um confronto realmente muito equilibrado. E lembrando que, apesar da Venezuela fazer uma boa fase de grupo, aqui a gente está se tratando agora de uma nova fase, né? E é praticamente um jogo completamente diferente, é praticamente uma competição nova, tá? Mata-mata, jogo único, é realmente muito complicado. Então eu não vejo aqui um jogo para a gente atuar realmente na vitória de alguém ou como alguém como favorito, tá? Eu gosto sim de pensar no cenário de gols, tá? Principalmente para a equipe da Venezuela marcar um gol, visto que a equipe do Canadá tem uma defesa um pouco mais frágil. Mas isso vai depender muito da postura do Canadá. Então é um jogo que eu quero recomendar vocês apostar no ao vivo, né? Por que no ao vivo? Porque aí você vai sentir um pouco como é que está a atmosfera, como é que está a postura das equipes. A Venezuela não está se mostrando ser uma equipe defensiva, está se mostrando ser uma equipe ofensiva. Isso favorece muito ao mercado de gols, né? Tanto que em 2 jogos da Venezuela aconteceu pelo menos
3 gols, né? Contra a Jamaica e contra o Equador. Porém, contra o México, que era um adversário um pouco mais duro, foi apenas 1-0. Então, esse jogo vai ser um jogo mais duro, pode ser que seja um jogo com poucos gols. Ainda mais o lado psicológico, onde ninguém quer perder porque pode ser eliminado já da competição. É um jogo único, tá? Então, o lado psicológico, isso conta muito. Por isso que vou costumar atuar no ao vivo nesse confronto. Só para mostrar para vocês aqui algumas estatísticas também em relação aos escanteios, tá? A média de escanteios da equipe da Venezuela na competição, deixa eu botar aqui na competição, tem sido de 5 escanteios por jogo, tá? 5 escanteios cobrados por jogo. Além disso, o Canadá também tem uma média de 4 escanteios, só que isso aqui é muito relativo, né? Apesar dos jogos dessas duas equipes terem tido muitos escanteios, isso aqui é muito relativo porque depende muito de como está a atmosfera do jogo. Mas eu estou mostrando essas estatísticas para que vocês trabalhem no ao vivo essas estatísticas, tá? Você trabalhe ali numa possível race da Venezuela ou do Canadá, uma equipe que tiver na desvantagem, tá? Para você estar de olho na Venezuela para ter mais cantos, caso esteja numa desvantagem, caso esteja pressionando mais, só que com cuidado da Venezuela poder marcar logo um gol, mas é um mercado que eu estarei de olho. Em relação ao mercado de cartões, a média é muito baixa, né? Um cartão para cada um, então dá para trabalhar com ambos os times tomar cartão. Além disso, porque o jogo é um jogo muito psicológico, como eu falei, mas não é uma cotação também muito boa para trabalhar nesse jogo, não. Eu optei em trabalhar realmente no ao vivo, tá? Vamos partir agora para os outros dois confrontos que eu tenho uma aposta para recomendar para vocês, além da vitória da Argentina, nesses dois confrontos aqui. Mas lembrando, tá, galera? Lembrando, presta muita atenção. Se você ainda não está na Revolução do Apostador, vou deixar aqui o link. Entra logo para você mudar a sua relação, né, a sua situação atual em relação às apostas, tá? Eu vou ensinar realmente tudo para vocês. Vamos falar da Colômbia e vamos falar do Uruguai, Brasil e Colômbia e Panamá. Colômbia passou em primeiro lugar, né? O Brasil passou em segundo lugar. A Colômbia, na minha opinião, tem, em termos de futebol apresentado, é a terceira força dessa Copa América. Eu coloco a Argentina em primeiro, o Uruguai em segundo e a Colômbia como a terceira força, tá? Apesar do Uruguai estar jogando bastante. A Colômbia terminou em primeiro lugar, né? Venceu o Paraguai por 2-1, venceu a Costa Rica por 3-0 e com o Brasil acabou empatando por 1-1, mas foi um jogo onde eles jogaram muito bem, né? Apesar do Brasil reclamar muito com o pênalti, mas, cara, isso não justifica, né? A Colômbia jogou melhor, teve mais intensidade, correu mais que os caras, poderiam ter vencido o jogo no segundo tempo, né? O empate para o Brasil aqui foi uma excelente, uma boa opção mesmo, tá? Porque não jogou muita coisa não. Jogou ali os primeiros minutos do primeiro tempo, mas depois a Colômbia foi superior, encaixou o jogo, beleza? E o Brasil perdeu para a equipe do... o Panamá perdeu para a equipe do Uruguai, venceu os Estados Unidos e venceu a Bolívia. Esse jogo contra os Estados Unidos foi porque os Estados Unidos teve um jogador expulso com 16 minutos, velho. 16 minutos, os Estados Unidos teve um jogador expulso, ainda marcou um gol e tomou a virada depois dos Estados Unidos no segundo tempo, tá? Mas era para os Estados Unidos realmente se classificar aqui se não fosse a expulsão corretamente, expulsão justa. Mas contra a Colômbia eu vejo uma diferença, uma discrepância muito grande. A última vez que eles se enfrentaram foi em 2019 e o Colômbia venceu por 3-0, mas a Colômbia, na maioria das vezes, sempre vence a equipe do Panamá, né? Time de 2007 para cá. Mas essa geração da Colômbia é uma geração muito forte. São 26 jogos sem perder, né? É um retrospecto muito positivo, inclusive uma vitória no Brasil aqui pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então eu vejo a Colômbia realmente favorito, tá? Eu vejo a Colômbia vencendo essa partida. Eu vejo um jogo favorável para a Colômbia em relação a também escanteios. Então gosto da Colômbia vencer o jogo. E a opção que eu mais gosto também do mercado de escanteios, como eu falei para vocês, mas a opção que eu mais gosto, e aqui na VideBet está pagando até muito bem, é a Colômbia -1, tá? Colômbia -1. Você vem aqui o handicap, ó. Handicap. Colômbia -1, cadê aqui? Colômbia -1, aqui. Caramba, eu peguei essa odds a 1,52, tá pagando já 1,49, então faz logo essa bet. Ou você pode esperar no ao vivo para pegar uma cotação um pouco maior, pegar aqui 1,55. Mas essa cotação do Colômbia -1 eu gosto bastante. Por quê? Se a Colômbia vencer de 1-0, de um gol de diferença, 2-1, 1-0, 3-2, um gol de diferença, a aposta é reembolsada. Se a Colômbia vencer com 2 gols de diferença, a gente tem green, tá? Mas algo que eu acredito muito, de fato, é na vitória da Colômbia, beleza? Eu utilizo esse handicap -1 porque eu acabo sendo protegido
em caso de uma vitória por apenas um gol de diferença. Eu prefiro esse handicap -1 do que o Colômbia para vencer e acima de 1,5. Justamente, apesar de eu acreditar nisso, apesar de eu acreditar que a Colômbia vai marcar 2 gols aqui, mas eu prefiro essa opção porque é um mata-mata. A gente não sabe como vai estar a postura do Panamá, a gente não sabe como vai estar também o psicológico da Colômbia, né, que não foi para a Copa do Mundo passada. Então eles estão vivendo esse bom momento, mas é preciso ter muito cuidado. Mas é uma opção que eu gosto bastante. E o último jogo que nós teremos é o Uruguai contra a equipe do Brasil, a nossa seleção brasileira. Cara, sinceramente, a seleção brasileira não tem agradado ninguém, eu acho que nenhum brasileiro, né? A gente vê a seleção brasileira, apesar de ter grandes jogadores, excelentes jogadores, não vê, os caras não conseguem jogar, né? Falta o coletivo, né? O individual é muito bom, a gente tem o Rafinha do Barcelona que tá jogando muito bem, fez uma belíssima temporada. A gente tem Vinícius Júnior e Rodrigo jogando, comendo a bola no Real Madrid. A gente tem Bruno Guimarães, que jogou muito bem pelo Newcastle, talvez o melhor jogador do Newcastle na temporada. A gente tem o Lucas Paquetá também, que é um jogador também muito versátil, muito habilidoso. Então, assim, a gente tem grandes jogadores, mas dentro de campo o time não consegue render, não consegue jogar bem coletivamente. É triste, né? Realmente assistir os jogos da seleção brasileira hoje em dia. Do outro lado, nós temos o Uruguai. Aí, detalhe, tá? A seleção brasileira vai estar sem um Vini Júnior para essa partida. E do outro lado nós temos um Uruguai que está jogando o fino da bola, né? O Bielsa conseguiu fazer com que essa equipe jogasse muito bem, né, defensivamente e também ofensivamente. O Uruguai venceu por 3-1 o Panamá, venceu de 5-0 a Bolívia e venceu de 1-0 a equipe dos Estados Unidos. O time do Uruguai realmente é um time muito bom. Vou trazer aqui alguns nomes para vocês. São jogadores importantes aí no futebol mundial, né? A gente tem o Araújo aqui, né, que é o jogador da equipe. Cadê o Araújo, papai? Que é aqui o do Napoli, né? Quer dizer, desculpa, do Napoli, que é do Toluca. Que ele, na verdade, me surpreendeu aqui. A escalação não é essa não, tá? Deixa eu até pegar outra, porque a escalação correta não é essa. Apesar que o Bielsa muda muito, mas não é essa, até que eu estranhei ali. Mas ele tá jogando todos os jogos, tá fazendo um gol, por isso tá deixando, né? Mas tem esse Araújo do Toluca, né? Nós temos o Nunes, que é do Liverpool, que na seleção uruguaia joga muito bem. Tem um Pelistre, que na verdade muitas vezes é banco, né? Mas tá aqui, jogou nesse confronto. Como eu falei, o Bielsa tá mudando bastante. Nós temos o Arrascaeta, nós temos o Valverde, o Guarte, o De La Cruz. E pra mim, o grande motivo dessa seleção jogar tão bem tá aqui nesse meio campo, tá? São jogadores rápidos, são jogadores que todo mundo marca, todo mundo tem qualidade para poder criar jogadas e por isso que está jogando muito bem essa seleção do Uruguai. Então a gente tem o De La Cruz, o Garte e Valverde e ainda tem aqui o Arrascaeta que é um grande jogador, né? É um jogador muito habilidoso, a gente flamenguista a gente conhece muito bem, ainda tem o Bentancur. É um time muito forte e defensivamente também muito forte com bons nomes, tá? Defesa também muito sólida, né? Com Nandres, Araújo, o Matias Oliveira do Napoli e o Vinha, né, o Rocher no gol. É realmente uma seleção que está jogando muito bem, está envolvente demais. Cara, eu vou ser sincero para você. O Uruguai, a última derrota foi aqui no amistoso, que não conta tal, mas venceu o Brasil por 2-0 naquela ocasião. O Brasil até jogou um pouco bem, mas o Uruguai foi lá e pau, né? Foi até o Fernando Diniz que tava. Cara, do jeito que a seleção brasileira tá jogando, apesar de não ter perdido, né, mas venceu apenas um jogo contra o Paraguai, foi o único jogo que convenceu devido a grandes falhas do Paraguai, mas contra a Costa Rica a seleção teve dificuldade na criação, contra a Colômbia a seleção não jogou bem, e como eu falei, o Uruguai tá jogando muito, muito, muito. Muitos estão considerando o Uruguai melhor do que a Argentina nessa Copa América, né? Então, cuidado com o Uruguai. Uma coisa que eu gosto muito é no ao vivo estar de olho no mercado de escanteios, tá? O Uruguai tem uma média muito alta de escanteios, de 5 escanteios cobrados por jogo. O Brasil tem uma média também muito alta de 6 escanteios por jogo. Então gosto sim de estar de olho no mercado de escanteios, tá? Porém, no ao vivo. Não gosto de trabalhar escanteios no pré-jogo aqui por conta do lado psicológico que é muito forte, né? Então não sei, talvez as equipes tenham medo de atacar, talvez as equipes tenham mais receio de se expor. Então tem aquele jogo reativo, tá? Então, cuidado no pré-jogo com esses mercados. Agora, no ao vivo, eu acredito que vai ter muitas oportunidades, tá? Se o Brasil tiver em desvantagem, eu gosto da opção do Brasil ter mais cantos.
porque o Brasil joga com os extremos muito forte, né, buscando muita bola aérea, muitas finalizações fora da área e, consequentemente, gera muitos escanteios. Então, se o Brasil tiver em desvantagem, eu gosto dessa opção para o Brasil ter mais cantos no ao vivo. Beleza? Acredito que seja um jogo também favorável para cartões, para ambos os times tomar cartões, apesar da média de cartão da equipe do Uruguai seja muito baixa, a seleção é muito alta, mas eu gosto de ambos os times pelo menos tomar um cartão aqui. E para mim o melhor mercado, isso por conta da odds que está com muito valor, né? O Brasil está como favorito e ainda sem o Vini Júnior, apesar do Vini Júnior não jogar muita coisa lá, não fazer muita diferença hoje na seleção, mas é um grande desfalque, né? Uma grande perda da seleção brasileira. E a odds também caiu, velho. A odds do Uruguai com empate estava 1,55. Eu peguei 1,55, dei uma baixada aqui. Mas eu gosto dessa opção do Uruguai com empate, tá, galera? Porque o Uruguai, para mim, chega melhor para esse mata-mata. Para mim, chega como favorito, apesar das casas de aposta dando o Brasil como favorito devido aos nomes dos jogadores. E pode ganhar o jogo, o Brasil pode surpreender, né? O talento individual do Brasil é absurdo, velho. Então, qualquer um pode decidir ali o jogo e acabou. O Brasil se fechar, se defender e garantir a partida. Mas eu gosto dessa opção do Uruguai com empate, tá? Gosto muito dessa opção do Uruguai com empate por conta do Uruguai, do que o Uruguai vem apresentando. Outra opção que eu gosto também é do Uruguai marcar pelo menos um gol, né? Então tá pagando aqui 1,39 para o Uruguai marcar pelo menos um gol, visto que a seleção brasileira, né, tomou gols aí em todos os jogos. Tomou gol contra o Paraguai, tomou gol contra a Colômbia. Só não tomou contra a Costa Rica, porque também a Costa Rica não atacou, né? Só se defendeu e ainda arrancou um empate da seleção brasileira. Então, só contra a Costa Rica mesmo. Mas todos os times que agrediu o Brasil conseguiu marcar. Estados Unidos conseguiu marcar, México conseguiu marcar, Paraguai conseguiu marcar, a Colômbia conseguiu marcar. Então, a defesa da seleção brasileira é algo que realmente não vem num momento muito bom. Por isso que eu gosto dessa opção também do Uruguai marcar, tá? Galera, essas são minhas análises aqui detalhadas para vocês em relação à Copa América. Espero que vocês tenham gostado e não esquece de se inscrever na Revolução do Apostador para eu poder te ajudar a mudar a sua realidade em relação às apostas, tá? Tamo junto e vamos para cima!